A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos estudando a sua palavra. A revista da Escola Bíblica Dominical, a Igreja Eleita, hoje estudando a lição de número 9, 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado. O textuário da nossa lição está em Efésios capítulo 3, verso 5, e diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Na leitura bíblica em classe nós encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 1 a 13. Eu pediria a você que permanecesse com a sua Bíblia aberta ou a sua revista nesse texto ao qual nós vamos meditar nesta oportunidade. O apóstolo Paulo é bem claro em dizer: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. A palavra prisioneiro aqui tem duplo sentido. Ele estava na prisão em Roma, mas ele diz por esta causa. Qual a causa que ele está dizendo? Ele está dizendo aquela que ele terminou falando dela no capítulo 2. Ele estava falando que nós agora somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E agora, esta causa, a igreja, ele é o mensageiro. Ele diz: por esta causa eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Aleluia! Graças a Deus, o Senhor enviou Paulo para nos trazer esta mensagem tão gloriosa da salvação em Cristo Jesus. Ele diz aqui, o verso 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Você já ouviu sobre a dispensação da graça para convosco? Tito ele escreve assim, que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Você já ouviu esta mensagem? Quem não ouviu ainda esta mensagem de salvação, hoje é dia aceitável. Nós também somos proclamadores desta mesma salvação. Jesus deixou a sua glória, humanizou, tomou a forma de um homem, veio e ocupou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida com Deus, vida abundante. Aleluia! Esta salvação é anunciada. Estamos na dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da nossa salvação. O versículo 3 diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Vocês estão cientes disso? Ele diz: foi-me revelado que aos gentios foi dada esta oportunidade, a oportunidade da salvação apresentada em Cristo Jesus, a pedra principal, anunciada pelos profetas e pelos apóstolos. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aqui está falando de um mistério. E mistério quer dizer segredo. Esse segredo esteve oculto desde os tempos antigos. A Bíblia diz aqui para nós, e mostra no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ele está fazendo uma referência ao cosmos, ele criou todas as coisas, mas ficou um mistério, um segredo a ser revelado. Quando se faz pesquisa no cosmos, você descobre muitas coisas. Você tem conhecimento de muitas coisas. Ele diz, mas tem algo que somente o Espírito Santo pode revelar ao homem. É a salvação. É o mistério de Cristo, a igreja. É esse mistério de fazer de todos os povos um só. De unir gentios e judeus em uma mesma fé e todos eles terem a esperança da vida eterna. Graças a Deus, o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, nós lemos que ele foi chamado, ele diz, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. A todos precisam ouvir que Jesus é o Salvador. A unidade agora é um só corpo, um só Deus e Pai de todos, um só Espírito, uma só fé em Cristo Jesus, a arca da nossa salvação.
No versículo 5 nós lemos: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Veja que ele está dizendo que não foi revelado como agora, mas tinha sido anunciado. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós lemos que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava dizendo ao povo de Deus, a Abraão, o pai da fé, estava dizendo: em ti serão benditas todas as famílias. E por que estava sendo dito isso a Abraão? Porque daquela linhagem escolhida de Deus, daquele povo separado para o serviço santo de Deus, em Abraão, o nosso pai da fé, viria o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Não foi revelado aos homens como foi agora pelo Espírito. O Espírito Santo trouxe uma revelação profunda, anunciou para nós que há um Salvador, mas mostrou para nós que somos pecadores. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É este mesmo Espírito que nos mostra que há um caminho de escape para a nossa vida. Ele aponta a Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. Nunca tinha sido revelado assim como foi agora pelo Espírito Santo. A igreja foi edificada na cruz, mas foi inaugurada no Pentecostes, e a partir dali se anuncia com toda a ênfase do Espírito Santo de Deus, que convence o coração do homem. Aleluia, que há um caminho de redenção para o homem. Jesus Cristo é a esperança desta humanidade. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 11, nós lemos assim: portanto, lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Não havia sido revelado como agora pelo Espírito Santo, mas muitos profetas, escritores sagrados registraram que o Messias viria. Anunciaram com ênfase a salvação em Cristo Jesus, a salvação naquele que seria desprezado, humilhado, rejeitado, mas ele seria a bênção das nações, ele seria a luz para os homens. Ele foi anunciado diversas vezes e os homens não o receberam quando ele chegou, não o aceitaram como o enviado de Deus, mas em Cristo Jesus está a nossa esperança e a nossa redenção. E hoje, pelo Espírito Santo, nós somos convencidos. Mas para nós, tivemos um privilégio nessa dispensação da graça. Foi-nos revelado o mistério que esteve oculto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério dentre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Nós fomos, aleluia, bem-aventurados porque recebemos a manifestação de Cristo Jesus em carne. Ele humanizou, tomou a forma de um homem, morreu em nosso lugar, levou a nossa culpa e nos enviou o Consolador para estar para sempre conosco. E Ele habita conosco agora, guiando-nos a toda a verdade, ensinando-nos o caminho da justiça e guiando-nos para seguir ao Senhor até o dia daquela grande redenção, quando estaremos para sempre com o Senhor. Efésios ainda, capítulo 3 da nossa leitura em classe, versículos 5 e 6 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aleluia! Nós agora somos coerdeiros. Agora nós temos direito às mesmas promessas que os judeus. Agora nós somos colocados como filhos de Deus. Aleluia! Somos participantes. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, ele diz assim: todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos sido batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo através do Espírito Santo, pelo Evangelho que foi anunciado a nós. Sim, pelo Evangelho que nos foi anunciado. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho é Cristo o Senhor.
Eis que vos trago novas de alegria. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isto mesmo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14, está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós estamos em Cristo Jesus depois de ouvir a mensagem do Evangelho, depois de crer, e aí somos selados com o Espírito Santo, tendo garantias de que somos propriedade dele e vamos habitar para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu fui feito ministro deste dom da graça de Deus, verso 7. Irmãos, como é maravilhoso que Deus escolhe pessoas com tarefas especiais. Aos Efésios mesmo, capítulo 4, versículo 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia. Diversas chamadas, diversos aspectos da chamada, mas um só propósito divino, a edificação de vida. Ele diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, aleluia, para a edificação do corpo de Cristo. Somos chamados, companheiros chamados. Quantos de nós temos chamadas de Deus para levar esta palavra às pessoas, para edificar vidas? O mesmo propósito em diversas chamadas. Como somos um corpo e podemos crescer junto, ele diz aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Antes, aleluia, seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Aleluia, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado com auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. Ele colocou homens chamados. Ele deu vários obreiros que juntos fazem a edificação deste corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Valorize a sua chamada, meu companheiro. Valorize a sua chamada. Nós temos uma chamada de Deus. Nós temos um compromisso com o Senhor. Paulo diz assim: eu não posso ser negligente à visão celestial. Eu não posso deixar de anunciar esta mensagem, esse mistério oculto em tempos passados. Diz para nós agora, seja revelado. As palavras que antes eram ocultas, mas agora pelo Espírito Santo, alcança os corações mais simples. Ele está dizendo: ide por todo mundo e pregar este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Que esta mensagem possa alcançar o teu coração. Que se você ainda não tem a salvação em Cristo, você possa render aos pés do Senhor agora, crendo nele como seu Senhor e Salvador, aceitando ele como seu Senhor e Salvador e mudando a sua vida a partir de hoje, agora em obediência a Cristo. Paulo diz aos Romanos: agora em Cristo ofereça os membros do vosso corpo para a justificação, para a santificação, para a edificação, para a glória de Deus. E ele diz ainda mais no versículo 8: a mim, que sou o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de vos anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Foi dado a ele o privilégio de pregar o Evangelho. É agora a nossa obrigação também como homens de Deus. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. É o mesmo Evangelho que Paulo pregou, é o mesmo Evangelho que Paulo pregava. Nós estamos com esta palavra santa de Deus aqui, anunciemos ela com verdade. Não sejamos falsificadores da palavra, mas anunciamos-la com, aleluia, integridade. Anunciando esta verdade que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que leva o homem para o céu. O mundo está em desespero.
O mundo está perdido, mas se Paulo pregou para aquela geração, nós somos os pregadores desta geração. Nós somos os responsáveis pelo destino eterno destas vidas. E eu quero conclamar a você que está me ouvindo, não se aparte de Cristo por nada. O apóstolo Paulo diz, não há espada, fome, nudez, peste, nada nos pode separar do grande amor que está em Cristo Jesus. Continue firme, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Proclame este evangelho também, irmão. Anuncie que Jesus é o Salvador. Há pouco tempo essa porta da graça vai se fechar e nós não teremos como nos justificar. Por que não pregamos a palavra? Temos estas mídias sociais que alcançam vidas. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas ouçam, para que a mensagem do Evangelho possa chegar a um coração. Se uma pessoa se converter através de uma palavra que caiu o coração e pelo Espírito Santo foi convencido uma vida, oh, glória seja dada ao Senhor. Talvez você não consiga levar uma palavra num púlpito, mas você tem uma grande ferramenta. Leia um versículo, envie, fale do Senhor. Nós temos agora este ministério, o ministério da reconciliação. Quando o Senhor nos chamou, Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Ele fala sobre isto e colocou em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. O verso 9 diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Demonstrar a todos. Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ele quer que esta mensagem alcance todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. Nós somos os mensageiros desta geração. Que nós sejamos fiéis na mensagem, sejamos fiéis na pregação, sejamos fiéis na oração, sejamos fiéis ao Senhor em permanecer até o dia da sua volta. Aleluia! E Paulo diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades no céu. Pela igreja. Agora se conclama que pela igreja seja anunciada este evangelho. É pela igreja que nós estamos anunciando este evangelho. Nós somos a igreja, pedras vivas, diz o apóstolo Pedro, edificados em Cristo. Nós fundamentados, como diz o capítulo 2 de Efésios, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Nós somos a igreja, o edifício santo. E a multiforme sabedoria de Deus é anunciada através de nós, pela igreja. Aí alcança os principados e potestades no céu. Sim, nós estamos em guerra. Capítulo 6, verso 12 diz, portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui, nós estamos em luta, em batalha contra as hostes do inferno, para tirar vidas que estão sendo ceifadas, que estão sendo levadas e destinadas à morte. Mas nós estamos em batalha, anunciando Jesus é o Salvador, Jesus perdoa os teus pecados, Jesus tem a solução que você precisa, você não precisa tirar a sua vida, você precisa entregá-la ao Senhor, você precisa confiar em Deus, Ele muda a sua história a partir de agora. Nós estamos anunciando um Jesus que perdoa os pecados, que limpa a sua consciência, que tira toda a maldade da sua vida e coloca um espírito de paz, de sabedoria, de graça, de súplica e de vitória. Você poderá ser um servo de Deus e filho amado. Sim, você pode voltar à casa do Pai, você pode retornar, porque está uma festa te esperando, está uma festa realmente preparada para você. O Pai sempre está de olho, dizendo, cadê o filho que não volta? Volte agora para a casa do Pai. Ele te dará vestidos novos, Ele colocará anel no seu dedo como selo da mesma aliança.
Você pertencerá novamente à família e à alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eu convido você a voltar. Eu convido você a se achegar a Deus. Olha aqui. Este propósito é eterno, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Há um propósito feito em Cristo eternamente. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O projeto de Deus não é pego de surpresa, não. Nada aconteceu por acaso. O Senhor planejou a nossa salvação. O Senhor proveu a nossa salvação em Cristo Jesus. Tudo está nos planos de Deus. E hoje, esta mensagem que você ouve também estava no plano de Deus para que você fosse convidado. Venha para Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador e terá a vida eterna. Como disse o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 8 da nossa lição. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não somos capazes de compreender tamanha bênção. Não sou capaz de explicar. A Bíblia diz que é pelo Espírito. Como é que eu posso explicar o perdão? Talvez alguém não consiga apagar a culpa. E ele retira a culpa. Talvez um homem não consiga esquecer da maldade praticada, mas a Bíblia nos mostra que o Senhor, Ele nos perdoa completamente. Ele apaga as nossas transgressões. Riquezas incompreensíveis de Cristo, profundezas de Deus, o aspecto da nossa salvação, como por exemplo, a substituição. Como que eu posso compreender isso? É incompreensíveis. São riquezas incompreensíveis. Como que eu posso entender que Deus, tão glorioso, da sua glória, da sua majestade, vem e toma o meu lugar, em substituição a mim, um pecador miserável. Ele vem e vai e morre no meu lugar. Mas a mim, também, mínimo, estou aqui para anunciar esta riqueza incompreensível de Cristo. Ele quer ser o substituto da sua vida. A sua vida é uma vida de pecado, de imundícia, de perdição. Ele diz, eu troco, eu te dou outra. Em vez de cinza, te dá glória, te dá folguedo, te dá louvor. Você não está mais perdido, ser salvo, não estar mais separado da comunidade, pertencer à comunidade, uma só unidade em Cristo. Antes separado de Deus, sem Cristo. Não pertencia à comunidade de Israel, mas agora pertencendo à família. Agora sendo regenerado, sendo aceito, tendo um banquete à sua espera. Você pode voltar à substituição, à redenção. Nós sermos redimidos, estamos vendidos ao pecado, mas ser redimido. Alguém pagou a nossa culpa, era impagável a nossa culpa. Mas Ele tomou o nosso lugar e pagou a nossa culpa. Bênçãos incompreensíveis de Cristo, a substituição, a redenção, a propiciação, nos fazer aceito novamente, a reconciliação, nos fazer novamente reconciliado com Deus, unido com Deus, eu poder dizer novamente, Abba, Pai, e o Espírito em nós testifica que somos filhos de Deus, porque clamamos, Abba, Pai. E ele diz lá em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17, e se temos o Espírito de Deus, e se somos, então somos seu filho, e se somos filhos, somos herdeiros, e se somos co-herdeiros com Cristo, nós passamos a ter direito à promessa, nós passamos a ter direito à vida. Aleluia! É incompreensível o resultado da nossa salvação. Como compreender tamanhas bênçãos para nós? A justificação, a santificação, a regeneração, a adoção e, por fim, a glorificação. Seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! São bênçãos sem medidas. Eu poderia resumir: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará e nos levará para morar no céu. Aleluia! Assim está resumida a nossa lição, nestas expressões tão maravilhosas, bênçãos incompreensíveis, mas a Bíblia diz,
o que o homem natural não consegue compreender, o Espírito revelou para nós, penetrando lá nas profundezas de Deus, trouxe, e que o homem não tinha pensado, que no coração do homem ainda não tinha entrado, mas o Senhor nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia! Você tem contato com Deus agora, você tem comunhão, e ele diz aqui agora, ele finaliza assim no verso de número 12, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Agora, pelo novo e vivo caminho, você tem acesso a Deus no Santíssimo Lugar. Que encontro maravilhoso estar na presença de Deus e ele habitar em nossos corações. Que Deus possa nos dar a cada dia mais revelação do Espírito de Deus para continuarmos sempre, aleluia, portando esta mensagem abençoadora a outras vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.